Oi, gente! Vou chamar vocês de Maria José, tá? Na verdade, Maria José é minha mãe. E eu chamo todas as pessoas muito queridas e as pessoas que me dão trabalho também de Maria José, inclusive as crianças. É um apelido carinhoso. Então, oi, Maria José! Então, vamos começar com o capítulo 9 do nosso livro O Poder da Mulher que Ora. Hoje o título dele é Senhor, instrui-me enquanto coloco minha vida em ordem. Prestem bastante atenção porque esse capítulo é incrível, tá? Tabita era uma discípula de Cristo. Isso significa que era uma cristã que seguia fielmente os ensinamentos de Jesus. Ela também fazia muitas obras de caridade que beneficiavam outras pessoas. Como resultado, era extremamente querida. Não se sabe mais nada sobre Tabita, mas por esse breve relato de sua vida fica claro que ela era uma mulher que tinha suas prioridades em ordem. Ela amava o Senhor, ela amava os outros, ela possuía o coração de uma serva. Ela vivia de modo que agradava a Deus e abençoava as pessoas. Todas essas informações sobre ela encontram-se numa única palavra: discípula. Prioridade número 1. Não podemos ter uma vida bem-sucedida sem que tenhamos prioridades corretas. No entanto, algumas de nós tentam fazer isso todos os dias. As prioridades corretas não são algo que você consiga identificar sozinha. É preciso que sejamos guiadas pelo Espírito Santo a fim de compreender quais devem ser. Nossas duas prioridades mais importantes vêm diretamente da palavra de Deus. Jesus nos falou sobre elas quando disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso está escrito em Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao verso 39. Não há nada mais claro do que isso. Se você mantiver essas duas maiores prioridades, amar a Deus e amar ao próximo, elas servirão de guia para determinar todas as outras prioridades de sua vida, uma vez que você vai tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Deus é um Deus ordeiro. Podemos ver isso ao olhar para o universo. Nele, nada é aleatório ou acidental. E de acordo com a vontade de Deus, nossa vida também não deve ser. Sua vontade é que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Quando oramos a Ele sobre isso, Ele vai nos ajudar a colocar tudo em ordem. Ele vai nos mostrar como nos alinharmos sob sua devida autoridade, para que fiquemos sob sua proteção. E isso é essencial para que alcancemos tudo o que Deus tem para nós. Agora, uma questão muito, digamos assim, até fugiu a palavra da mente. Quando é algo que é mal entendido. A questão da submissão. A submissão é algo que você decide fazer, não algo que alguém força você a fazer. A palavra submeter implica submeter-se. É uma atitude do coração. Ter um coração submisso significa que você está disposta a submeter-se e a alinhar-se com a vontade de Deus. Nossa primeira prioridade na submissão deve ser sempre de nos sujeitarmos a Deus. Isso significa que você não tem de se sujeitar aos desejos de alguém que lhe pede para fazer algo contrário aos mandamentos de Deus. Você pode ter um coração submisso e ainda assim ser capaz de determinar limites quando aquilo que lhe está sendo pedido é uma violação de sua consciência e das leis divinas, se é que você me entende. Por exemplo, se uma pessoa investida de autoridade sobre sua vida ordenar que você faça algo errado, ou se ela lhe disser ou fizer algo que seja inadequado e incorreto aos olhos de Deus, você deve recusar-se a participar desse ato e declará-lo errado. No entanto, não precisa gritar para a pessoa: seu idiota, seu tolo, qual é seu problema? Vá de reto, coisa ruim. Em vez disso, dê uma explicação respeitosa como: com todo respeito,
Creio que seu pedido vai contra as leis divinas e não posso cumpri-lo de consciência tranquila, sabendo que traria o julgamento de Deus sobre nós dois. Ou, isso que você acabou de dizer e fazer comigo foi ofensivo aos olhos de Deus, e devo dizer-lhe que esse comportamento impróprio não faz bem a nenhum de nós. A diferença entre ter um coração submisso ou não tê-lo é que na primeira hipótese você acumulará bênçãos e na segunda encontrará dificuldades. O próprio Jesus era submisso a Deus. Sem dúvida, as prioridades dele estavam em ordem. Deus diz que este é seu desejo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É isso que eu chamo de submissão. Se havia alguém que talvez não precisasse estar em perfeita submissão, esse alguém era Jesus. No entanto, a fim de realizar o propósito de Deus para a sua vida, ele foi submisso à vontade do Pai, a ponto de sofrer de maneira inconcebível e morrer. Que modelo para todos nós, né? Quando a confiança é traída. Muitas mulheres têm problemas com a submissão por sua confiança ter sido traída ou no passado terem sido magoadas quando se submeteram a alguém. Ninguém quer ser capacho ou objeto de abuso de outra pessoa. Deus também não quer isso. Tampouco pede que você seja um robô sem raciocínio próprio. É por isso que você deve orar por sabedoria sobre essa questão. Trata-se de um assunto delicado e você precisa discernir o que o Senhor está lhe dizendo. Para aquelas mulheres que tiveram uma experiência terrível com a submissão, gostaria de encorajá-las. Deus não está pedindo que você seja tola, que sacrifique sua sanidade por um princípio ou sofra nas mãos de uma pessoa abusiva. Ele lhe dará sabedoria quando você pedir. Se você se vir seguindo alguém que desobedece à palavra de Deus e às santas leis divinas, sem falar na desobediência à sua própria consciência, não estará sendo submissa. Estará sendo burra. Não se deixe levar por isso. É preciso que haja um equilíbrio. E ele só pode ser encontrado ao sujeitar-se primeiramente a Deus. Peça que ele a ajude a discernir exatamente de que maneira e a quem você deve ser submissa. Não se submeta sem visão nem conhecimento. Saiba o que você está fazendo. Quando o desejo de seu coração é fazer o que é certo e estar dentro da ordem correta, Deus a ajudará a encontrar esse equilíbrio perfeito. Você precisa pedir a Deus que lhe mostre onde se encontra sua família espiritual. Quando você ama a Deus em primeiro lugar e depois o próximo, todas as outras prioridades de sua vida vão ocupar o devido lugar e você estará na ordem correta. Quando você pedir a Deus que lhe mostre claramente quais devem ser suas prioridades, Ele lhe mostrará. E aqui tem um devocional que a autora faz toda vez que acaba um capítulo. E esse aqui eu grifei ele todinho porque ele é tão lindo, tão maravilhoso, que eu tenho que passar para vocês. Tenho que ler com vocês. Vamos lá. Senhor, peço-te que me ajudes a pôr minha vida na devida ordem. Desejo sempre colocar-te em primeiro lugar acima de todas as outras coisas em minha vida. Ensina-me como amar-te de todo o coração, mente e alma. Mostra-me quando não estou fazendo isso. Não quero ter nenhum outro Deus além de ti em minha vida. Mostra-me se tenho adorado algum ídolo. Meu desejo é servir a ti e a mais ninguém. Ajuda-me a viver de acordo com esse propósito. Dá-me um coração submisso. Ajuda-me a submeter-me às autoridades governantes e às pessoas certas em minha família, meu trabalho e minha igreja. Mostra-me quais devem ser as autoridades espirituais corretas em minha vida. Faze com que eu crie raízes na igreja que desejas para mim. Ajuda-me a estar devidamente alinhada em todas as áreas de minha vida, sujeitando-me de boa vontade a outros quando devo fazê-lo. Mostra-me claramente a quem eu devo ser submissa e de que maneira. Dá-me discernimento e sabedoria sobre isso.
Mostra-me quando não estou me submetendo às pessoas certas da maneira correta. Sei que se minha vida não estiver dentro da ordem correta, não receberei as bênçãos que tu tens para mim. Contudo, também sei que se eu buscar em primeiro lugar tudo o que preciso, será acrescentado. Se eu te buscar. No dia de hoje, eu te busco em primeiro lugar e peço-te que tu me capacites para que eu coloque minha vida em perfeita ordem. Que eu jamais venha a sair da cobertura de proteção espiritual que tu colocaste em minha vida. Gente, não é lindo? Esse livro é espetacular. Esse capítulo é sensacional. Eu achei tão fofo porque muitas vezes a gente ouve falar de ídolos e existem vários tipos de ídolos, né? Às vezes você pensa só que é idolatrar pessoas e na verdade o ídolo pode ser até mesmo um celular. Quando eu ouvi isso, eu fiquei chocada. Porque quando você não tem claro as suas prioridades, é como aquelas pessoas, no caso da maternidade, né? A gente, mãe, às vezes chega do serviço cansada, aí chega em casa, só quer saber de ficar no celular o tempo inteiro, não dá nem um pouquinho de atenção para os seus filhos, e isso é muito terrível. Porque qual é a sua prioridade? A minha prioridade, sempre, 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 primeiramente Deus, depois minha família. Não que eu seja a mãe perfeita, mas eu procuro dar nem que seja um pouquinho de atenção para eles quando eu chego em casa depois do serviço, porque eles precisam contar como foi o dia deles, eles precisam se sentir amados, precisam se sentir ouvidos. Então, prestem atenção em quais são as prioridades de vocês, para que vocês não pequem com relação a isso e depois não chorem o leite derramado. Espero que vocês tenham aprendido com mais esse capítulo, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se gostaram, cliquem no coraçãozinho, no joinha. Beijinhos e até a próxima, pessoal!